Então, eu vou começar hoje na apostila 3, capítulo 38 da apostila 3. Vamos falar um pouquinho de cirurgia do câncer de mama. Então, antes de começar a falar sobre tratamento cirúrgico do câncer de mama, é muito importante vocês terem uma noção do que o tema gosta que vocês respondam, né? Então, o tema vai sempre tentar que você responda cirurgia conservadora, seja numa cirurgia de upfront, ou seja numa cirurgia pós-quimioterapia neoadjuvante. Evite de você imaginar condutas extremamente radicais, do tipo, vou fazer uma adenomastese bilateral com reconstrução imediata, só porque a paciente é triplo negativo com BRCA1 mutada. Não. Então, cuidado com cirurgias extremamente radicais, tá? A ideia é, a gente consegue fazer cirurgia conservadora na maior parte dos casos, tá? Então, isso eles gostam de pegar nas questões. Então, falando um pouquinho de cirurgia conservadora, então lembrar que tratamento cirúrgico do câncer de mama a gente tem duas opções, as cirurgias conservadoras e as mastectomias. Por definição, cirurgia conservadora é a remoção do tumor com margem de segurança. A quadrantectomia clássica de Veronese, então, quando você for responder quadrantectomia, você está respondendo a quadrantectomia clássica de Veronese, que a gente já quase não faz mais hoje, que é a retirada do quadrante em cima do tumor, com pele. Essa cirurgia faz a retirada do pequeno peitoral, da fáscia sobre o músculo embaixo do quadrante, e faz esvaziamento axilar nível 1 e 2. Então, esse tipo de cirurgia, quadrantectomia clássica de Veronese, a gente já não faz mais, né? E as cirurgias conservadoras têm várias terminologias, ressecção segmentar, setorectomia, wide decision. A ideia é você tirar o tumor com uma margem de segurança, sempre identificar as margens para você poder, no AP, saber se as margens estão livres, tá certo? E na hora que você for responder questão escrita, simplesmente responda cirurgia conservadora. Evite de ficar usando essas terminologias que cada região e cada serviço usa, ou que não é cirurgia conservadora, ou breast conservative surgery. Em relação às margens, então, o NCCN, a última versão, deixa bem claro, a margem, para você considerar como margem livre, o tumor não atinge a tinta, né? E no caso do CDIS, eu tenho que ter pelo menos uma margem de 2 milímetros, tá? Então, teve esse estudo, o estudo da Astra, uma meta-análise com 33 estudos. Essa pergunta desse estudo já caiu umas 2 ou 3 vezes. 33 estudos, 28 mil pacientes, submetidos à cirurgia conservadora e rádio, margem positiva recidiva 2 vezes maior, independente da rádio e químio e hormonoterapia adjuvante, margens de 1, 2 ou 5 milímetros, sem diferença estatística. Então, por isso que o estudo conclui que a margem é atingir a tinta, tá? Não está na tinta. Então, aqui também do NCCN, eu acho que esse quadro é fantástico para, na hora que a gente for responder questões de cirurgia, o que eu tenho que fazer? Cirurgia, câncer, CDI, não atinge a tinta, CDI mais CDIS, não atinge a tinta, CDI mais CDIS stento, isso não atinge a tinta. Então, isso é assim, você tem lá, faz uma cirurgia conservadora, tem um câncer de mama e você tem um CDIS com uma margem de 1 milímetro, 2 milímetros, você não vai ter que ampliar essa margem. Tá? Agora, eu tenho um carcinoma ductal in situ puro, só ele. Tem que ter uma margem, no mínimo, de 2 milímetros. CDIS com microinvasão, margem de 2 milímetros. Carcinoma lobular in situ. Na margem cirúrgica, não tem que ter margem livre. Atipia na cirurgia da margem, então eu fiz uma cirurgia e tem uma hiperplasia ductal atípica na margem. Eu também não tenho que ter margem livre. Tá? Então, isso é importante porque eles gostam de brincar com essa história das margens aqui, tá? As taxas de recidiva variam de 0,3 a 0,5,
atualmente, no trabalho de Veronese era 9 a 10 e no trabalho de Fischer 8%. Então, lá atrás, não sei se vocês lembram, nós tínhamos duas linhas de tratamento da cirurgia conservadora, Veronese na Europa e Fischer nos Estados Unidos. Quais são os principais fatores para colaborar com recidiva? Margem comprometida, omissão da radioterapia, paciente com idade jovem e a biologia tumoral, normalmente tumores HER2 e tumores triplo negativos, têm maior recidiva. Contraindicações da cirurgia conservadora. A primeira contraindicação, então isso é muito importante, toda vez que você for fazer uma cirurgia conservadora, você tem que fazer rádio. Então, se a paciente tem uma impossibilidade de rádio, ela não pode fazer cirurgia conservadora. Quando a relação do tumor mama for desfavorável, o objetivo da cirurgia conservadora é você atribuir o resultado oncológico com um resultado estético favorável. Então, você tem que ter um resultado oncológico, um resultado estético bom. Senão, não vale a pena você fazer cirurgia conservadora. Nas microcalcificações extensas, então aí também alguns trabalhos mostram que é melhor não fazer cirurgia conservadora. E aí a questão do tamanho do tumor, classicamente, não sei se vocês lembram, o tamanho ideal do tumor para uma cirurgia conservadora é mais ou menos 3 centímetros. Porém, se você tem uma mama extremamente volumosa, com um tumor de 5, e você consegue fazer uma cirurgia com técnica de oncoplástica e o resultado estético for adequado, não tem muito problema de você fazer, tá certo? Aqui nós temos no NCCN desse ano, quais são as considerações especiais a respeito de radioterapia. Ele coloca como contraindicação absoluta radioterapia durante a gravidez, microcalcificações difusas, cirurgia que você não consegue ressecar totalmente, margem comprometida e mutação do ATM, tá? E as contraindicações relativas, radioterapia prévia da parede torácica, doença do colágeno, né? Lúpus e esclerodermia, persistência de margem comprometida e pacientes com mutações genéticas predisponentes. E aí ele coloca que ter lifromene é uma categoria 2B para fazer uma cirurgia conservadora, tá certo? Então, mas classicamente, o mais importante que eu vejo aqui seria margem comprometida, microcalcificações difusas, e a gente sempre fala das doenças do colágeno. Então, aqui ele coloca como uma contraindicação relativa, mas normalmente, para responder as questões, doença do colágeno é uma contraindicação para cirurgia conservadora. Em relação às mastectomias, hoje o que a gente mais faz, o que é? Uma mastectomia simples, com biópsia do linfonodo sentinela, que é a retirada da mama, mais o complexo areopapilar e o parênquima, então tira a pele, CAP e parênquima. A mastectomia higiênica, a gente faz, nada mais é do que uma mastectomia simples, que a gente faz nos casos de paciente com recidivas. Aí vamos para as mastectomias clássicas. Mastectomia radical é sinônimo da mastectomia de Halsted. Então, eu tiro pele, pequeno e grande peitoral, e esvaziamento axilar nível 1, 2 e 3. Mastectomia radical modificada, que essa radical modificada é a de Patey. Você tira a pele, o pequeno, esvaziamento axilar nível 1, 2 e 3. Mastectomia Madden-Auchincloss, tira a pele e faz esvaziamento axilar nível 1 e 2. E ainda tem descrição da mastectomia ultra-radical de Urban, que você tira a pele, o pequeno peitoral e o grande, esvaziamento axilar nível 1, 2 e 3, e mais a mamária interna. Cirurgia que a gente raramente vai fazer. Hoje em dia a gente já sabe que mamária interna é igual a radioterapia. Algumas observações que eu acho importante adenomastectomia, mastectomia poupadora de pele, mastectomia poupadora de mamilo, ou skin sparing mastectomy, nipple sparing mastectomy, são consideradas mastectomias e as indicações de rádio para essas cirurgias estão as mesmas indicações da mastectomia normal. Então, você fez uma adenomasté, você não vai ter que fazer radioterapia, a não ser que tenha os critérios de indicação da mastectomia. E, como eu já disse anteriormente, a melhor opção para o tema é sempre uma cirurgia conservadora após quetenel, e aí, aqui lembrando que você tem que fazer
na cirurgia conservadora pós-Quetenel, remover a área clipada ou a área de tumor residual. Você nunca vai retirar a área do tumor inicial, tá certo? Aí 2 estudos que mostram a relação entre cirurgia do primário nas pacientes metastáticas. Esse estudo, o MF0701, foi avaliar se o tratamento cirúrgico no câncer de mama inicial. A conclusão dele foi que mulheres com metástases mais indolentes, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, normalmente óssea única e com menos de 55 anos, a cirurgia inicial apresentou benefício. A atualização de 10 anos desse estudo em 2009 em San Antonio manteve benefício na sobrevida livre de progressão de 17%, principalmente na metástase óssea isolada. Então, esse é um estudo que mostrou que nas pacientes com meta óssea isolada, você tem benefício de operar o primário. O trial do COG-ACRIN, estudo randomizado, fase 3, de terapia sistêmica mais local versus terapia sem tratamento local, em mulheres sadios com câncer de mama, é o estudo do CIRRA. A terapia local não aumentou a sobrevida, apesar de melhor controle local, não melhorou a qualidade de vida. A terapia local pode ser realizada quando o tratamento sistêmico controla bem a doença metastática e a progressão da doença da mama. Então, essa questão de cirurgia no primário, até onde o que eu responderia seria que eu não tenho evidência suficiente do benefício da cirurgia do primário, tá? Se ele perguntar especificamente de um desses 2 estudos, o resultado do estudo foi esse. Então, vamos lá para as questões. Então, página 2 da apostila 3. A mastectomia radical modificada com ressecção do músculo peitoral maior é chamado de Patey, Merola e Disson, né? Então, a mastectomia radical modificada, aquela que eu falei, que tira o pequeno peitoral, esvaziamento axilar nível 1, 2 e 3, tem esses 3 epônimos. No nosso meio aqui no Brasil, a gente costuma usar mais mastectomia Patey. Procedimento de escolha para pacientes com carcinoma mamário estádio 1 e 2, cirurgia conservadora de mama com BLS, ressecção de tumorectomia, mastectomia radical modificada ou mastectomia total. Então, aí a cirurgia conservadora com BLS, né? A chamada mastectomia higiênica no câncer de mama ulcerado e metastático corresponde a uma mastectomia total, né? Então, mastectomia total, mastectomia simples ou mastectomia higiênica são todos sinônimos da mesma cirurgia. Tira a mama inteira sem mexer na axila. A principal vantagem do tratamento conservador do câncer de mama é cura, maior sobrevida, resultado cosmético final com manutenção da sensibilidade, menor taxa de recorrência ou dispensar radioterapia. Cura não, maior sobrevida também não, resultado cosmético final com manutenção da sensibilidade sim, menor taxa de recorrência não. A gente sabe que a taxa de recorrência local na cirurgia conservadora ela é maior do que na mastectomia, mesmo com radioterapia, e não dispensa radioterapia. Questão do tema de 2017, estudo apresentado na ASCO em 2017, publicado no JAMA, avaliou a tendência da cirurgia nos Estados Unidos após o consenso de margem. Podemos afirmar que, nesse estudo que ocorreu, esse estudo de 2017, o consenso de margens é que o tumor não atinge a tinta, né? Tem que ser aquilo. Aumento das cirurgias bilaterais, estabilidade da cirurgia conservadora e aumento das mastectomias bilaterais, aumento da reconstrução mamária com tecido autólogo, diminuição das novas operações após margens comprometidas, diminuição da mastectomia unilateral. Então, aí no caso é a diminuição da mastectomia unilateral. A partir do momento que você tem uma margem que ela não tem que ser tão grande, você diminui as taxas de mastectomia. Então, questão número 5, o gabarito é E.
Segundo o consenso de margens para CDI e CDIS em cirurgia conservadora, é correto afirmar: nos tumores microinvasivos com predomínio de CDIS, a margem será aquela que não toca a tinta. Então, CDIS com predomínio de microinvasivo com predomínio de CDIS tem que ser uma margem de 2 milímetros. Presença de neoplasia medular, as margens requerem ampliação. Não requer. A margem após QT-NEL deverá ser maior segundo o consenso da margem do que a invasor não. Então, após QT-NEL, a margem é a mesma coisa da cirurgia upfront. Margens mínimas, mesmo que após a resposta heterogênea a QT, é considerada segura. Não, eu tenho uma resposta heterogênea, eu tenho que ter uma margem ampla. Margens livres, menor que 2 centímetros. CDS não requer necessariamente ampliação. Então, essa é a resposta certa, né? Tema de 2018. Questão número 7. Na programação cirúrgica do câncer de mama sobre o ultrassom de axila, podemos afirmar que... Tema 2018. É rotina obrigatória em todos os casos. Deve ser realizado em pacientes com biologia adversa. Seu uso não é relacionado com o aumento do esvaziamento axilar em tumores luminais que irão realizar cirurgia primária. Seu uso prévio à terapia sistêmica neoadjuvante é recomendável. Espessamento cortinal contraindica a realização do linfonodo sentinela. Hoje, o que a gente sabe em relação à abordagem da axila com ultrassom, o ideal é você fazer sempre que você vai fazer quimioterapia neoadjuvante, né? Nos casos de cirurgia de upfront, não há necessidade. A quadrantectomia com linfadenectomia proposta por Veronese implica na retirada de, exceto, então tira o quadrante com pele, comprometido com pele, tira. Face do peitoral correspondente ao quadrante excisado, retira. Esvaziamento axilar nível 1, 2 e 3, retira. Músculo pequeno peitoral, retira. Ele não mexe no grande peitoral, né? Até mesmo porque você não vai conseguir tirar o grande conservando a mama, né? Questão número 9 do tema 2006. São critérios favoráveis para se indicar cirurgia conservadora após QT-NEL. Tumor circunscrito com microcalcificações extensas, massa residual menor do que 10 milímetros. Então, aí no caso, circunscrito é bom, mas microcalcificação extensa não. Circunscrito, ausência de microcalcificações, tumor residual até 2,5 centímetros. Então, essa está certa. Vamos ver as outras. Difuso com microcalcificações, massa residual menor que 10 milímetros. Então, a resposta difusa é ruim, porque você pode ser que deixe a lesão para trás. Difuso, ausência de microcalcificações com massa residual menor que 2,5, também o difuso é ruim, nenhuma das anteriores está errado. Acho que tem alguém com o áudio aberto aí. Não esqueça, pode fechar o áudio aí, por favor, todo mundo. A cirurgia conservadora da mama é mais indicada para tumores com diâmetro máximo até, então, classicamente, a 3 centímetros. Então, o tamanho ideal para você fazer uma cirurgia conservadora são tumores até 3 centímetros. São contraindicações para o tratamento cirúrgico conservador da mama, exceto lúpus em atividade, sim, esclerodermia, sim, artrite reumatoide, não, relação tumor-mama desfavorável, sim, câncer de mama no homem, sim. Tema 2015. O que se entende por mastectomia apáter? Observação, considerar apenas cirurgia mamária e não axilar. Essa é uma questão boa, fácil de você responder. Renove a remoção de toda a glândula mamária com pele, areola e papila, músculo peitoral menor. Então, questão número alternativa B, né? Essa é uma das que podia cair na prova de vocês, né? Questão fácil.
A técnica de McWinter para tratamento do carcinoma mamário consiste na realização de uma mastectomia mais radioterapia. É o tipo de questão que hoje a gente não valoriza, a gente quase não cita essa técnica, né? Questão do tema de 2017. Paciente de 56 anos, submetida a quadrantectomia com BLS por carcinoma mamário invasor. O AP veio carcinoma invasor SOE, 2,9 centímetros, com áreas de CDS. A margem mais próxima é de 0,1 milímetros do componente invasor. 3 linfonodos sentinela, sendo 2 livres e 1 com metástase de 2,2 milímetros, com invasão extranodal luminal A. Qual a melhor conduta para o tratamento loco-regional? Ampliação da margem e linfadenectomia mais radioterapia. Ampliação da margem e radioterapia da mama. Radioterapia da mama, linfadenectomia e radioterapia da mama. Linfadenectomia e radioterapia das cadeias linfonodais. E aí, pessoal? Querem pensar um pouquinho? Vamos lá. A margem está comprometida? Não, né? Margem de 0,1 milímetros. Então, o tumor não atinge a tinta. 2 linfonodos livres, 1 com metástase de 2,2 centímetros, com extravasão extranodal. Luminal A. Qual é o melhor tratamento, né? Lembrar que o estudo ACOSOG Z011 não incluiu pacientes que tinham extravasamento de cápsula. Então, no caso, o tratamento é linfadenectomia, ampliação da margem, linfadenectomia e radioterapia da mama. Ampliação da margem, carcinoma invasor, a margem mais próxima é de 0,1 milímetros do componente invasor. E 3... Eu acho que é a D essa, Marcelo. Eu também acho que é a D. Então, deixa eu pegar o gabarito aqui. Tá. Questão 14. Marcelo, essa aí não toca tinta. É o carcinoma invasor que vai. 14 Aqui, para mim, no gabarito oficial, está como A, mas, para mim, o gabarito é linfadenectomia e radioterapia da mama, tá? Eu colocaria D. Por quê? Tumor não atinge a tinta, então ele está me dando uma margem livre, certo? Ele colocou uma margem de 0,1 milímetros, ela é bem exígua, mas é livre. E a questão da axila, na próximo capítulo eu vou falar dos trabalhos, né? Extravasamento extranodal, o ACOSOG Z011 não incluía, não faz parte do ACOSOG Z011. Então, você vai ter que esvaziar, tá? Então, aí, essa questão, o gabarito é dado para mim, tá? Mas, Marcelo, uma pergunta nessa questão. Se ele levasse em conta o Amaros... Então, o problema é que o NCCN, nada, né? O NCCN, na hora que eu for dar aula, ele não cita os outros trabalhos. Ele só cita os Z11. Mas aqui então... ele não fala para levar em conta o NCCN também, né? É uma questão que, sei Não, lá... mas aí, para você colocar, você vai ter que colocar. Então, toda vez que você for responder uma questão que você está levando em conta um estudo, o estudo é o estudo, certo? É aquele estudo fechado e que não foi incorporado nos guidelines. Então, se o estudo não foi incorporado no guideline, não é uma conduta padrão. Você teria que responder, segundo o estudo Amaros, eu posso fazer isso. Então, okay. Toda vez que ele for pedir para você algo que envolva um estudo, ele vai citar o estudo e para você dar a conduta naquele estudo. Tá certo? Eu respondi a D também, mas eu estou falando assim, alguma pessoa poderia interpretar dessa maneira. Então, quando tiver uma questão desse jeito, use o NCCN, tá? Então, o que o NCCN recomenda? Paciente que tenha inclusão no ACOSOG Z011. Ele não fala nenhum dos outros trials em relação à abordagem da axila, entendeu? Ok. Tá? Então, vamos lá. 14, gabarito dado. Pessoal, aí, vocês anotem para quando for... Vou mudar aqui o meu também, porque... Dado. Vamos seguir. A mastectomia radical a House de retiro, exceto... Tira a mama comprometida, sim. Peitoral maior, sim. Peitoral menor, sim. Os 3 níveis da axila, sim. Mas não mexe com mamária interna. Mamária interna seria cirurgia de Urban, mastectomia de Urban.
Tema 2007. Paciente com 50 anos apresenta carcinoma invasivo SOE de mama esquerda com hiperemia e edema cutâneo com cerca de 80% da mama, sem nódulo palpável e axila livre. Realizou QT-neo adjuvante com resposta clínica completa. Qual deve ser a conduta? Pessoal, aqui, ó, ele te deu a dica no enunciado da questão, que é um carcinoma inflamatório. Carcinoma inflamatório é igual a mastectomia. Então, mastectomia radical modificada. Então, carcinoma inflamatório é uma das contraindicações para sentinela. Então, eu não vou fazer sentinela no carcinoma inflamatório e não vou fazer uma cirurgia conservadora, mesmo que eu tive uma resposta patológica completa. Tudo bem? A incisão cutânea transversal para a mastectomia é chamada de War, Hodgman, Meyer, Stewart ou Halsted. Então, as duas incisões que a gente mais usa atualmente é a incisão de Stewart, a clássica, aquela transversal, ou a incisão de War, que ela é um pouco mais oblíqua. A incisão de Halsted é aquela que é vertical. A escolha da incisão da pele para mastectomia deve respeitar a localização do tumor em relação à areola, o tamanho do tumor e da mama. O tipo histológico não, o estadio do tumor não, o grau histológico não, a dosagem de receptores esteroides também não, né? Então, quando eu vou fazer a mastectomia, lembra lá, olha o tumor, dou uma margem de segurança entre ele e tira a papila. Os limites clássicos da mastectomia radical são, então, todos esses. O limite superior é a veia axilar, o limite inferior é o músculo reto abdominal, o limite medial é a linha média external e o limite lateral é a borda do músculo grande dorsal. São complicações precoces associadas à mastectomia radical, exceto infecção, necrose de pele, seroma, linfedema do braço, hematoma ou deiscência. Então, a única coisa aí que não é precoce é o linfedema, né? O linfedema é tardio. Os linfonodos de Rotter pertencem ao nível 3 de Berg, não. São interpeitorais, sim. São supraclaviculares, não. Então, eles são interpeitorais. E aí, vocês lembram lá da aula de anatomia do Dr. Odair, que nível de Berg é? Alguém responde para mim aí? Acho que eu não lembro, não. 2. 2, aí, Ana Luísa. A mastectomia radical modificada em tumores dos quadrantes inferiores da mama deve-se retirar, exceto a mama comprometida, o pequeno peitoral, os linfonodos dos 3 níveis, a fáscia do músculo reto abdominal ou o grande peitoral? O grande peitoral, né? Então, lembrar lá que quando tem tumor no quadrante inferior, você tira uma parte da face do músculo do reto abdominal, tá? Questão do tema, paciente de 48 anos, carcinoma mamário invasivo do tipo não especial, G1, receptor hormonal positivo, HER2 negativo e KI67 de 3, um luminal A. Estadiamento inicial, T2, 4,5, N0, M0, com proporção tumor-mama desfavorável para optado por QT-neo. Avaliação pós-químio, tumor residual de 2,3 centímetros, associado a lesões menores de características semelhantes, lesão multicêntrica. Qual a conduta? Mastectomia radical modificada, cirurgia conservadora e BLS, cirurgia conservadora e esvaziamento axilar, mastectomia e BLS, repetir quimioterapia trocando as medicações. Então, você teve uma resposta difusa, né? Então, você tem o tumor residual com outras lesões satélites. Então, qual vai ser a sua conduta? Axila dela negativa prévio, mastectomia com BLS, tá? Mastectomia com BLS. Alguma dúvida nessa? Não, né? Associar as complicações das secções acidentais dos nervos das linfadenectomias axilares. Então, nervo cutâneo braquial medial, insensibilidade da porção medial do braço até o cotovelo. Nervo tóraco dorsal, atrofia do músculo grande dorsal latissimus dorsi. Nervo respiratório de Bell, escápula alada, escápula caída. Então, essa é a que mais
costuma cair na prova, é a do nervo de Bell, tá? Nervo do músculo subescapular, déficit da flexão, extensão, abdução, adução e rotação medial do braço. E nervo intercosto braquial, denervação da pele da face medial da metade superior do braço e axila. Tá? Então, esse outro também costuma cair. Essa é uma questão que envolve cirurgia e anatomia. Então, é uma questão boa para cair a brincadeira aí das lesões. Questão do tema 2015. Qual a finalidade da obtenção de margens livres em cirurgias conservadoras? Confirmar que não há mais lesões invasivas na mama? Infelizmente, isso a cirurgia conservadora não garante, né? Até mesmo por isso, esse é um dos motivos que a gente faz radioterapia. Evitar que a paciente tenha recidiva local? Sim. Não existe benefício de obter margens livres? Não. Diminuir o risco de doença residual no sítio cirúrgico primário? Confirmar que não há mais lesões in situ na mama. Aí a gente fica entre B e dado, né? Entre B e dado. Evitar que a paciente tenha recidiva local ou diminuir o risco de doença residual no sítio cirúrgico primário. Então, para mim, o gabarito é dado. Vamos ver se eu estou certo, né? Por quê? Quem evita a recidiva local, quem que é? A radioterapia, né? Quem evita a recidiva local é a radioterapia. Tema 2012. Paciente no terceiro PO de mastectomia radical modificada refere dificuldade para abdução do braço do lado operado e elevação da escápula ipsilateral. Qual a provável estrutura lesada e qual o tratamento imediato? Aí é o nervo de Bell ou o nervo torácico longo, fisioterapia, né? Ele está descrevendo um quadro de escápula alada. Uma dissecção axilar níveis 1, 2 e 3, uma parcial nível 1 e 2 e uma amostragem axilar nível 1. Removem, respectivamente, linfonodos em números aproximados de... Olha, vai depender da boa vontade do patologista de procurar linfonodo. Se for no SUS, acho que vai ter um em cada, né? Aí se for no particular, que os caras ganham por número de linfonodos dissecados, aí vai ter mais. Aqui o tema queria uma resposta do convênio, né? Do particular. 25, 20 e 10. Então, 25 linfonodos no esfasamento axilar nível 1, 2 e 3, 20 no nível 1 e 10 na amostragem, né? A mastectomia preconizada por Jerome Urban englobava a ressecção da mama e músculos peitorais, cadeias linfáticas e mamária interna. Então, músculo peitoral, cadeia linfática axilar e mamária interna. C. A incidência de metástases na cadeia de Rotter é de... E aí, pessoal? Vocês veem muita metástase de Rotter? Não faço a menor ideia, não lembro. Então, é 8% com axila positiva e 0,5% com axila negativa. Tá, essa é a estatística, tá lá no Harris isso aí, tá, pessoal? A porcentagem de metástases paraexternais será maior quando a localização do carcinoma mamário e o comprometimento neoplásico forem, respectivamente. E aí? Medial e axila positiva, né? Então, o número de metástases paraexternais, ele está falando aí de metástase de mamária interna, tá? Então, seria tumor medial, mais próximo e com axila positiva. O nível axilar 3 de Berg se situa entre a lateral do pequeno peitoral e o grande dorsal, medial do pequeno peitoral e o ligamento de Halsted, medial do pequeno peitoral e o ápice da axila. A e B corretas, B e C corretas. Então, lembrar que o ligamento de Halsted
e o ápice da axila são a mesma coisa, né? Então, é medial do pequeno peitoral e o ligamento de Halsey, ou medial do pequeno peitoral e o ápice da axila. Questão de 36 a 39. Quadrantectomia. Remoção do quadrante com neoplasia, mais pele que recobre e a face do peitoral correspondente. Excisão ampla, remoção do tumor sem a pele ou face peitoral, mas com margens livres. Tumorectomia, remoção do tumor sem preocupação com margem microscopicamente livre. E enucleação, retirada do tumor. A biópsia intraoperatória do nódulo neoplásico da mama é contraindicada, é também chamada de imediata ou de congelação, não está indicada nas lesões papilíferas. Então, aí é B e C corretas, ela não é contraindicada, porém, hoje a gente quase não faz congelação de nódulo, né? Normalmente a gente já vai para o intraoperatório com um diagnóstico de câncer. Faz muito tempo que eu não vou para o centro cirúrgico sem saber que aquilo era câncer. A skin sparing mastectomia, ou mastectomia poupadora de pele, permite melhores condições para a reconstrução imediata e está indicada para tumores T1 e T2 até 3 centímetros e distantes mais do que 2 centímetros da papila, tumores multicêntricos, CDIS extenso e procedimentos de redução de risco. Então, todas essas são indicações da mastectomia poupadora de pele. Tá? Tema 2016, mulher de 36 anos, submetida à cirurgia conservadora com BLS, carcinoma lobular invasivo, G1, 1,2. O exame histológico revelou carcinoma lobular in situ grau 1 em toda a margem superior. Qual a conduta? Nenhuma, né? Qual a conduta sobre a margem? Nenhuma, não tenho que ampliar. Ampliação da margem não, mastectomia não. Somente ampliar se a paciente não for fazer radioterapia, indicar a realização de boost duplo na radioterapia. Então, não tem indicação de ampliação de margem. Tema 2004. Qual a conduta mais adequada para o paciente com carcinoma de mama estadio 3 que apresenta remissão completa após quimioterapia neoadjuvante? Radioterapia isolada, amostragem histológica por estereotaxia, hormonoterapia de consolidação, tratamento cirúrgico e radioterapia complementar, imunoterapia. Então, aí no caso, resposta patológica completa, tratamento cirúrgico e radioterapia complementar. Então, lembrar que tumor acima de 5 centímetros, independente do tipo de cirurgia, vai ter que fazer rádio. Então, é por isso que ele coloca rádio complementar. Então, tratamento cirúrgico, você pode fazer uma conservadora da área clipada, ou, eventualmente, quiser tirar a mama, pode. E a rádio você vai ter que fazer por quê? O tumor tem mais que 5 centímetros, então, em qualquer tipo de cirurgia, ou conservador ou masté, você vai ter que fazer radioterapia. Como deve ser o tratamento local de um carcinoma lobular invasivo que mede 7 centímetros e após 9 meses de hormonoterapia neoadjuvante com inibidor de aromatase, apresenta lesão residual de meio centímetro? Mastectomia sem rádio, mastectomia com rádio, eczeres da lesão previamente ocupada pelo tumor com as margens livres e radioterapia, eczeres da lesão residual com margens livres e radioterapia, mamotomia da lesão residual seguida por radioterapia. Hoje ainda é eczeres da lesão residual com margens livres e rádio. Quem sabe aí no futuro aí possa ser a nova alternativa correta, né? Você faz quimioterapia, sobra só um pouquinho, aí você vai lá, tira a lesão com uma agulha, o que sobrou e faz rádio, né? Pode ser que um dia seja isso, a gente pare de operar, né? Mas, por enquanto, a gente opera. Em relação à ressecção cirúrgica do tumor primário em pacientes com doença metastática, estádio 4, podemos afirmar que somente deve ser realizada em casos de metástase visceral? Não, né? Somente deve ser realizada nos casos de metástase óssea?
aí você tem aquele estudo que mostrou que na metástase óssea isolada tem melhora de sobrevida livre de progressão, apresenta impacto na melhora de sobrevida, sobrevida não, né? O estudo mostrou só progressão. O real impacto desse procedimento na sobrevida é discutível, o esvaziamento axilar não deve ser realizado. Então, essa é uma questão do tema, e na época, a questão do tema, eu acho que essa questão é de 2018, eu esqueci de colocar, o real impacto desse procedimento na sobrevida é discutível. Hoje, eu continuaria respondendo dessa forma, tá? Séries de mastectomia nipple sparing, publicadas pelo Instituto Europeu de Oncologia, demonstraram alguns falsos negativos no exame intraoperatório da congelação da margem retroareolar. Porém, 57 casos com margens tendo CDI ou CDIS não apresentaram recidivas locais em 64 pacientes de segmento médio. Qual a recomendação dos principais diretrizes internacionais? ASCO, ACP e ASTRO. Controle clínico, radioterapia intraoperatória da papila, ampliação cirúrgica das margens, radioterapia convencional ou prolongar a quimioterapia. Ampliação da margem cirúrgica, tá? Ampliação da margem cirúrgica. O emprego do Hall na cirurgia da mama substitui biópsia de fragmento, pesquisa de linfonodo sentinela, estereotaxia com colocação de fio metálico, exame de congelação e emprego de mamotomia. Então, o Hall é a injeção de tecnécio no tumor, né, para você poder fazer a localização radioguiada. Então, substitui o agulhamento por fio metálico. Questão número C. A alternativa C da 47. Na quadrantectomia para câncer de mama de 2 centímetros, diâmetro localizado no QSM, a excisão da pele que dá melhor resultado estético final é... essa questão caiu em 2000, no tema de 2000, e o gabarito era incisão em chapéu de couro. E aí, para quem não conhece a incisão de chapéu de couro, nada mais é do que você fazer uma incisão periareolar. Você faz uma incisão periareolar e tira uma parte da pele acima dessa periareolar. Você dá uma compensada nessa retirada. Então, isso aqui serve tumores que estiverem próximo da papila, próximo da pele, excesso, sobra de pele, você quer, ou a areola é muito pequena e você não quer fazer um round block, você pode fazer essa incisão e você aumenta um pouco o seu campo para ficar mais fácil. Segundo o NCCN, são indicações seguras para a realização da mastectomia com preservação do complexo areolo-papilar ou nipple sparing mastectomy, exceto carcinoma invasivo ou in situ com distância de 2 centímetros da papila, carcinoma invasivo ou in situ com distância de 0,2 centímetros da papila, T1, T2N0, biologia favorável, ausência de descarga papilar. E aí, pessoal? Então, a única que não é indicação é carcinoma invasivo ou in situ com distância de 0,2 centímetros da papila. Então, lembrar lá, para você fazer uma cirurgia nipple sparing, ou você tem que ter tumor a mais do que 2 centímetros da papila, tá bom? Numa ressecção cirúrgica conservadora do câncer mamário, as margens macroscopicamente livres da doença indicam ressecção adequada? Sim. São consideradas positivas quando se observa foco coincidente com a lesão. Então, o tumor atinge a tinta, né? O tumor está na tinta. Se a distância acima for de pelo menos 5 milímetros, não precisa adicionar radioterapia ou refazer excisão. Então, distância de 5 milímetros, você não precisa reexcisar, porém, cirurgia conservadora é igual a radioterapia. Então, A e B corretas. 51 a 55. Associar. Operação de Patey-Disson. Mastectomia mais exéresis do pequeno peitoral. Linfadenectomia axilar nível 1, 2 e 3. C. Operação de Madden. Mastectomia total e retirada dos níveis 1, 2 e 3.
Operação de Halsted, mastectomia mais exéresis dos 2 peitorais e linfadenectomia completa, né? Nível 1, 2 e 3. Operação de Urban, da Iverson e Cáceres, mastectomia ultrarradical. E a operação de Veronese, quadrantectomia mais exéresis do pequeno peitoral e linfadenectomia. Tema 2015. Qual a recomendação internacional sobre o exame intraoperatório de congelação de margens? Deve ser utilizado em todos os casos de CDI ou CDIS. Deve ser utilizado apenas em lesões nodulares. Deve ser utilizado em microcalcificações e lesões não palpáveis. O uso é controverso e o método não é usado nos principais centros norte-americanos e europeus. Deve ser usado somente em pacientes idosas. E aí, pessoal? Congelação de margem intraoperatória não tem indicação, né? Ele é controverso. O que acontece? Se você pegar os americanos, vocês viram lá na mesa redonda que eu estava do Congresso, os 2 que estavam lá não congelam margem, né? A congelação de margem aqui no Brasil, a gente acaba fazendo para tentar diminuir reoperação, né? Não com o objetivo de reduzir recidiva local. Na verdade, as margens, quem tem o hábito de congelar a margem intraoperatória aqui no Brasil, é para tentar diminuir reoperação. Aquilo que você pega, o paciente opera, a margem vem comprometida e você tem que levar ela para o centro cirúrgico. Então, é esse um dos motivos. Particularmente, eu quase não congelo margem. Considera-se carcinoma avançado de mama e com indicação de para neoadjuvantes os estadios 3A, 3B e 3C. Hoje, o 2B tem também sido considerado como carcinoma avançado de mama, tá? Na mastectomia radical modificada por câncer de mama, a incisão cutânea deve ter um limite mínimo da periferia do tumor de 1, 1,5, 2, 2,5 ou 4. 2 centímetros, né? Então, quando você vai marcar o tumor, você deixa 2 centímetros para cima, 2 centímetros para baixo, 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro, e você marca a incisão da masté. Após cirurgia conservadora, paciente com mais de 75 anos, pode dispensar a radioterapia no estádio 1 com receptor hormonal positivo, tem a mesma sobrevida que as tratadas com radioterapia, ocorre maior número de recidivas locais sem radioterapia. Então, aí, A e B, C corretas. A, B, C corretas. Então, paciente que faz cirurgia conservadora, acima de 75 anos, estádio 1, luminal, pode dispensar a rádio. Questão número 60, tema 2009. A respeito da epidemiologia do tromboembolismo venoso, TVP, em pacientes com câncer de mama, está correto? Está correto. O câncer não influencia o risco de TVP no pós-operatório. Está errado. A TVP não afeta o risco de morte pós-operatória. Está errado. O câncer de mama aumenta o risco de TVP em 18 a 20 vezes. O câncer aumenta o risco de TVP em de 4 a 6. A TVP idiopática nunca é associada ao câncer. Também não, né? Ficaria entre o câncer de mama, o risco de TVP é entre 18 e 20. E no câncer de mama, o risco de TVP é entre 4 e 6 vezes. E aí, pessoal? Quem dá mais câncer de mama? Quem dá mais TVP? Câncer de mama ou gravidez? Gravidez, o risco de TVP é 20%. E o uso de pílula, mais ou menos 4%. Então, aí o risco de câncer de mama é 4 a 6 vezes em relação a TVP. Tá? Paciente com CDI, G3, triplo negativo, 5 centímetros, axila N0, sem evidência de metástase à distância. Foi submetida a quetenel 4AC, 4T, tumor residual mediu 1 centímetro. Qual a cirurgia mais adequada? Então, triplo negativo, 5 centímetros, axila N0.
tumor residual, 1 centímetro. Cirurgia conservadora da área residual e biópsia do linfonodo sentinela, certo? Então, lembram que o tema, mas isso também não é só do tema, a biologia do tumor não contraindica uma cirurgia conservadora, tá? Então, a biologia do tumor não contraindica uma cirurgia conservadora. Está indicada a realização de mastectomia radical modificada no caso de tumor central? Não, né? Multifocalidade? Também não. Câncer de mama masculino? Sim. Câncer de mama masculino, multifocalidade, tumor central? Não. Câncer de mama no terceiro trimestre de gravidez? Não também, né? Então, o que está indicado realizar mastectomia é câncer de mama masculino. Caiu no tema em 2012, depois em 2013. Paciente de 55 anos apresenta carcinoma lobular invasivo clássico, grau 1, com 5 centímetros e sem outras alterações no exame físico. Realizou quetenel com boa resposta e lesão residual de 0,5 centímetro. Qual a conduta cirúrgica ideal? E aí, pessoal? Vocês vão querer fazer uma masté, vão querer fazer uma masté bilateral, porque o carcinoma lobular tem maior risco de bilateralidade e multicentricidade. Então, lembrar, menos é mais. Ressecção segmentar da lesão residual com biópsia do linfonodo sentinela. Pode ser que essa não seja a sua indicação no seu consultório, né? Mas essa é a melhor indicação para o tema e o que está nos guidelines. O intervalo recomendado para a realização de cirurgia após o último ciclo de quimioterapia é de... Então, lembrar lá do tempo de duplicação celular do câncer de mama, que varia de 21 a 28 dias. É por isso que os ciclos de quimio no câncer de mama têm um intervalo de 21 dias, quando você faz esquemas não semanais, né? Porque o doubling time é 21 dias. Então, entre 21 e 28. Uma questão fácil, que caiu no tema 2004, né? Poderia cair de novo. Tema 2019. Paciente de 32 anos em vigência de quimioterapia neoadjuvante. Penúltimo ciclo com duplo bloqueio anti-HER, por um carcinoma mamário invasivo, SOE, HER2 puro, no QSL da mama direita, vem para a segunda opinião. Não há mais lesão palpável, a área inicial não foi clipada ou tatuada. Os exames iniciais mostravam nódulo de 3,4 centímetros e axila suspeita, segundo ultrassom axilar. Considerando novos exames de imagem normais, a mama e a axila, qual a conduta? E aí, pessoal, o que vocês responderiam nessa? Eu vou fazer uma conservadora da área prévia do tumor, orientado pelos exames de imagem. Vou fazer linfonodo sentinela, não vou fazer sentinela, vou esvaziar. O que eu vou fazer? Então, quetenel, sem acesso ao tumor. O tumor sumiu e eu não clipei ou não tatuei pele. É igual a mastectomia. Axila suspeita, certo? Pós-quetenel, biópsia do linfonodo sentinela com dupla marcação, certo? Sempre dupla marcação. E aí a dupla marcação, ela vai ser tequinésio e azul patente, ou você marcou o linfonodo suspeito previamente com carvão, ou marcou com clipe, e uma outra técnica de identificação intraoperatória, tá? Então, essa é a correta. Tá? E aí, em relação à rádio, rádio de parede torácica e cadeias de drenagem, eu tenho uma axila comprometida pré-quetenel,
mesmo que a axila venha negativa depois da cirurgia, o que vale é o pré-quetenel para indicação de rádio. Mesma coisa, tamanho do tumor. No caso aqui, o tumor prévio tinha 3,4, mas a indicação, se eu fosse ter que indicar em função do tamanho do tumor, sempre o que vale é o tumor pré-quimioterapia, não o pós. Tema 2004. Qual a afirmação correta a respeito das cirurgias conservadoras no câncer de mama? A recorrência local, depois de Quart, tem a mesma gravidade que depois de mastectomia? E aí, pessoal? Qual a afirmação correta em relação às cirurgias conservadoras? A recorrência local após Quart tem a mesma gravidade que pós-masté? Não, né? As recidivas pós-quadrantectomia são menos indolentes, com menor risco de metástase à distância. A localização retroalveolar não é contraindicação para a realização de quadrantectomia? A localização retroalveolar não é contraindicação para a realização de radioterapia de quadrantectomia. Tá certo, né? Se eu tiver um tumor retroalveolar, eu posso fazer um quadrante central, tirando o CAP. Vamos ver as outras? Para a adequada dissecção axilar em cirurgia conservadora da mama, é obrigatória a retirada do músculo pequeno peitoral? Não, né? A presença de margens cirúrgicas microscopicamente comprometidas pós-quadrantectomia aumenta o risco principalmente das recidivas locais tardias depois de 48 meses? A presença de margem microscopicamente comprometida aumenta o risco, mas não é de 48 meses, é nos 2 primeiros anos, 24. Na quadrantectomia clássica pela técnica de Veronese, a retirada da face do músculo peitoral é opcional? Não, é obrigatória. Com relação ao tratamento conservador da mama, do câncer de mama, é incorreto afirmar que, tema 2004, a preservação da mama é um método apropriado para a maioria das mulheres nos estadios 1 e 2, pois proporciona sobrevida igual à mastectomia. Essa tá certa, né, pessoal? Esse é o princípio da cirurgia conservadora. Cirurgia conservadora mais rádio é igual a mastectomia em relação à sobrevida global. A cirurgia conservadora pode ser realizada em casos com tumores volumosos que apresentam boa resposta à QT primária, tá certo? O ideal é sempre procurar conciliar os resultados estéticos com a remoção adequada do tumor primário, obtendo-se margens livres. Esse é o princípio da cirurgia conservadora, também tá certo. Em geral, mulheres com menos de 35 anos submetidas à cirurgia conservadora apresentam maiores taxas de recidiva local. Tá certo também, né? A idade é um fator de risco para a recidiva local. Então, mulheres jovens têm maior recidiva local. As pacientes que apresentam recidiva local após a conservação da mama têm a mesma probabilidade de metástase à distância do que as que não apresentam. Então, essa contradiz a primeira, correto? Então, ela é que está errada. Questão, não saiu aqui o gabarito, mas o gabarito da 67 é aí, tá? 68. Escolha a alternativa verdadeira. Nos carcinomas ductais iniciais da mama, T1, o comprimento neoplásico da pele ocorre em mais ou menos 30% das vezes. Não, né? A espessura do tecido celular subcutâneo a ser preservado nas mastectomias radicais é de 1,5 centímetros. Não, né? É 1 centímetro, 10 milímetros. Como preceito da cirurgia oncológica, deve-se iniciar a dissecção axilar da estação linfonodal distal para a proximal. Essa é a que está certa, né? Então, quando a gente vai fazer o esvaziamento axilar, o certo é você começar lá do nível 3 e vir descendo 3, 2 e 1, para evitar da propagação de êmbolos linfáticos pelos linfonodos.
Então, a 68C está certa. A avaliação das margens cirúrgicas em quadrantectomias não deve ser feita no período intraoperatório. Está certo. A eletrocoagulação... Não, está errado, né? Não deve. Ela não precisa, mas pode ser feita. A eletrocoagulação com bisturi eletrônico não danifica o material da biópsia das microcalcificações. E essa está errada também, danifica, né? 69, tema 2019, sobre o estudo Oncological Outcomes of Nipple Sparing Mastectomy, a Single Center Experience of 1989 pacientes, publicado nos Anais de Cirurgia Oncológica em 2018, assinale a correta. Aproximadamente 40% dos pacientes tinham CDIS e 60% carcinoma invasor. A recorrência local foi de 8% no CDIS e 11% no invasor. A recidiva local foi maior no grupo HER2, que não recebeu trastuzumab, com diferença estatística significante. Então, essa é a correta, tá? 29,1% das tratadas por CDIS e 14,9% com carcinoma invasor não receberam radioterapia. E das que receberam radioterapia por carcinoma invasor, 60 fizeram a técnica IORT. Também não, né? Sobrevida global foi de 87% no grupo CDIS e 92% no carcinoma invasor. Essa você nem precisa saber de nada, porque a sobrevida está dando menor no grupo CDIS e maior no invasor, né? Então, essa é uma das questões que, assim, sinceramente, não vejo o menor objetivo de ter no tema, né? Eu, se fosse, não faria uma questão dessa, para você saber porcentagem do trabalho, né? Mas saber que o trabalho, a recidiva local, foi maior no grupo HER2 que não recebeu trastuzumab, isso seria uma questão inteligente, mas todas as outras ficar decorando porcentagem não tem sentido. Tema 2004. Paciente de 45 anos com nódulo de 2 centímetros da mama esquerda, crescimento rápido, suspeito aos exames de imagem. Fez biópsia por agulha grossa, carcinoma metaplásico, grau 3, triplo negativo, estadio clínico 1. Qual a melhor conduta? Mastectomia com BLS, discutir indicação de adjuvância após. Quadrantectomia com BLS, discutir indicação de adjuvância após. QT-NEL e cirurgia após. Tumorectomia com margens de segurança e discutir adjuvância após. Indicar pesquisa genética antes de iniciar o tratamento. Então, vamos lá, pessoal. 2004, eu não tinha as indicações de QT-NEL em triplo negativo, né? Então, hoje, um tumor de 2 centímetros, triplo negativo, vai para QT-NEL, tá? Hoje, talvez o gabarito fosse C, QT-NEL e cirurgia após. Na época, o gabarito era cirurgia conservadora com BLS e discutir indicação de adjuvância após, tá? Qual o procedimento padrão ouro para as mastectomias redutoras de risco? Tema 2015. Mastectomia preservadora de pele, areola e papila, nipple sparing. Não existe um padrão ouro definido. Mastectomia total ou simples, mastectomia preservadora de pele, skin sparing. Utilizar a técnica de autonomização do complexo areolo-papilar. Então, não existe um padrão ouro, né? Você pode fazer uma mastectomia preservação de pele, areola e papila? Posso. Mastectomia total ou simples? Posso, né? Mastectomia preservadora de pele? Posso. Utilizar uma técnica de autonomização do complexo areolo-papilar? Também posso, né? Porém, eu não tenho um padrão ouro de qual que é a melhor técnica que vai retirar a maior quantidade de tecido, reduzindo o risco, e melhor resultado estético. Não existe um padrão ouro. Imagine que durante uma dissecção axilar haja lesão da veia axilar na extensão de 1 centímetro, com grande sangramento. Qual seria a conduta, a melhor conduta? Sutura da veia com fio absorvível, sutura da veia com fio inabsorvível, ligadura proximal da veia, ligadura distal da veia, ligadura proximal e distal da veia. E aí, pessoal, vamos fazer uma sutura com fio absorvível ou fio inabsorvível? Inabsorvível, né?
Se eu fizer o fio absorvível na veia, vai abrir daqui a um tempo e vai sangrar, né? Então, é sutura com prolene. Escolha a alternativa correta. Na lesão inadvertida da veia axilar, a primeira medida é a ligadura dos cotos distal e proximal da lesão? Não, né? Para a drenagem de tórax, o pertuito deve ser realizado na borda inferior do arco costal superior? Não, né? Na borda superior do arco costal inferior. Quando se perfura a pleura em uma mastectomia, deve-se drenar a cavidade através de dreno tubular? Não, né? Você faz hiperinsuflação e dá um ponto. Diante da lesão inadvertida das artérias axilar, deve-se realizar o fechamento da mesma com sutura contínua com Catigu 0 simples. Não, né? Você lesou a artéria, você vai fazer ponto com prolene e não é com Catigu. Então, nenhuma das anteriores está certa. Questão do tema de 2014. Qual dos conceitos cirúrgicos abaixo está correto? O dreno deve ser exteriorizado até 2 centímetros da cicatriz cirúrgica. A pele sobre o tumor deve ser preservada pode ser preservada na maioria dos casos. A cicatriz da biópsia percutânea deve ser removida em casos de carcinoma. A incisão cirúrgica deve ser sobre o tumor. O uso de eletrocautério impede a avaliação das margens. Então, vamos lá. O dreno deve ser esterilizado até 2 centímetros? Não, né? Você pode esterilizar 3, 4, 5, 6, no sulco inframamário, em qualquer lugar. A pele sobre o tumor pode ser preservada na maioria dos casos? Sim, né? Na maioria dos casos a gente preserva a pele, a gente quase não tira a pele hoje. Precisam pele alveolar. A cicatriz da biópsia percutânea deve ser removida nos casos de carcinoma? Então, hoje a gente sabe que a cicatriz não precisa mais ser removida. A incisão cirúrgica deve ser sobre o tumor? Não precisa tirar, não precisa ser sobre o tumor. O uso de eletrocautério impede a avaliação das margens? Não, ele não impede, ele pode dificultar, né? A margem pode ficar fulgurada e dificultar o patologista, mas não impede. Em relação ao tratamento cirúrgico do câncer de mama, é correto afirmar que pacientes com mutação genética se beneficiam com tratamento mais agressivo? Não, né? Pacientes com mutação do gene BRCA1 podem fazer tratamento conservador? Pode, por que não? Pacientes com mutação do gene BRCA têm mais alta taxa de recidiva que a população geral? E aí, pessoal? As pacientes com mutação de BRCA não têm mais taxa, a taxa de recidiva não é maior, o que é maior é a taxa de tumor contralateral ou segundo tumor. Existem drogas específicas para QT adjuvante nos tumores basaloides? Eita, pessoal, e aí? Tumores basaloides contraindicam cirurgia conservadora? Não, né? Então, hoje, existem drogas específicas para QT adjuvante em tumores basaloides. O Impassion, então, o atezolizumab e o pembrolizumab estão autorizados hoje, a princípio, para QT-NEO e para metastático, né? A adjuvância não está liberado ainda. Então, continuo com a minha resposta, que é AB. Pacientes com mutação do gene BRCA podem fazer tratamento conservador. Questão número 76, tema 2012 e 2013. Paciente de 31 anos com mamas médias apresenta CDI triplo negativo em mama direita com estadio clínico T1, N0, M0. Qual o tratamento local recomendado? 31 anos, triplo negativo, mama direita, de até 2 centímetros. Mastectomia radical modificada, nenomastectomia bilateral com biópsia do linfonodo sentinela, cirurgia conservadora com biópsia do linfonodo sentinela e radioterapia sem boost, cirurgia conservadora com biópsia do linfonodo sentinela e radioterapia com boost, mastectomia com preservação de pele, skin sparing e biópsia do linfonodo sentinela. E aí, pessoal?
A dúvida é com boost ou sem boost? Então, é cirurgia conservadora com biópsia do linfonodo sentinela e boost, rádio com boost no leito tumoral. O boost não é pelo triplo negativo, tá? É porque é um invasivo. 2018, segundo o guideline do NCCN 2018, as contraindicações para tratamento cirúrgico conservador do câncer de mama seguindo a radioterapia incluem as seguintes abaixo, exceto microcalcificações suspeitas difusas, sim. Realização de radioterapia durante a gravidez, sim. Tumor multifocal, mutação homozigota do gene ATM, margens cirúrgicas difusamente positivas. E aí? Tumor multifocal, né? Então, o tumor multifocal não é uma contraindicação para cirurgia conservadora com rádio. Paciente de 46 anos com carcinoma lobular invasivo tipo clássico, grau 1, receptor de estrógeno e progesterona positivo, HER2 negativo, KI67 de 7. A lesão mede 1 centímetro e a axila é livre na avaliação pré-operatória. Considerando as características histológicas desse tipo de tumor, qual a conduta mais adequada para o tratamento da mama? Ressecção segmentar seguida de rádio, mastectomia ipsilateral, mastectomia ipsilateral, mastectomia bilateral, ressecção segmentar. Então, eles vão sempre brincar com a história de que o lobular tem mais multifocalidade, multicentricidade e bilateralidade, para você induzir você a botar uma mastectomia, mas não é. Carcinoma lobular, você pode fazer cirurgia conservadora sem nenhum problema. Tema 2019. A paciente de 42 anos, com CA de mama de 1,2 centímetros, axila negativa, luminal, KI67 de 15%, detectada por rastreamento, vem para a segunda opinião. Tem irmã com CA de mama aos 37 e mãe aos 53, além do avô materno com melanoma. A mãe e a irmã realizaram um painel multigênico negativo para mutações patogênicas. O paciente deseja mastectomia bilateral. É correto afirmar que a QT-NEL está indicada com o intuito de possibilitar teste genético durante o tratamento e sim ter o resultado antes de decidir a cirurgia. Não, né? É uma paciente luminal de tumor de 1,2 centímetros. Não vai ter benefício de QT-NEL. A mastectomia bilateral não deve ser indicada se o painel multigenético for negativo. Ela não pode é uma coisa, não deve é outra, né? A mastectomia unilateral deve ser indicada para evitar radioterapia e tumores radioinduzidos, mesmo sem teste genético. Está errado, né? A mastectomia bilateral pode ser discutida e indicada, mesmo sem teste genético, pois o risco de CA contralateral é elevado, segundo o estudo WeCare. Mutações deletérias do CHEK2 e do PALB-B2 não aumentaram o risco de câncer de mama na contralateral. Está errado, né? Então, o estudo WeCare, tá certo? Mostrou que o risco de CA de contralateral é elevado em pacientes que têm história familiar de câncer de mama, tá? Então, essa é a correta. Nos retalhos da mastectomia, o plano ideal da dissecção fica abaixo da epiderme, 3 a 5 milímetros. Então, se eu for contar o retalho total, pele, epiderme e abaixo, 10 milímetros. Então, 3 a 5 é o que fica abaixo da epiderme. Skip metástase, ou fenômeno de salto ou de pulo, significa a presença de metástases axilares, só no nível 1 de Berg, só nos níveis 1 e 2 de Berg, em níveis 1, 2 e 3 de Berg,
em níveis 2 ou 3 de Berg sem o comprometimento nível 1, nenhuma das anteriores. Então, skip metástase quando você tem comprometimento do 2 ou do 3 sem nível 1. Tema 2016. Sobre os tumores multicêntricos da mama, é correto afirmar que a mastectomia radical modificada sempre deve ser realizada? Sempre não, né? A taxa de identificação do linfonodo sentinela é menor? Não tem relação entre multicentricidade e redução da identificação do sentinela. A mastectomia sempre deve ser realizada, porém é possível preservar a pele, a areola e a papila? Então, o sempre não, né? Então, a mastectomia sempre não é. A multicentricidade piora o prognóstico? Não, né? Ele não muda a sobrevida global, o que muda é a incidência de recidiva local. A cirurgia conservadora pode ser realizada em casos selecionados. Então, essa é a certa, né? Questão 83, tema 2018. Paciente de 62 anos, carcinoma mamário invasivo SO 2,8 centímetros, luminal B, HER2 negativo, axila N0. Fez quetenel e quadrantectomia com BLS. Congelação do linfonodo sentinela, vieram 3 negativos, o AP definitivo. Foco residual de carcinoma invasor de 1,2 centímetros, luminal B, margens livres e micrometástases em um linfonodo sentinela. Qual a conduta correta? E aí, pessoal? Esvaziar a rádio-hormonoterapia adjuvante, rádio da mama e hormonoterapia adjuvante, continuar com QT, rádio-hormonoterapia adjuvante, radioterapia de campo tangente alto e hormonoterapia adjuvante, ampliação de margens, esvaziamento axilar, rádio-hormonoterapia adjuvante. Então, vamos lá. Era uma paciente com tumor luminal, certo? Tumor residual de 1,2, margem livres. Então, mama não precisa fazer nada, certo? Mas ela tem uma micrometástase no sentinela. Se essa micrometástase no sentinela fosse antes da quetenel, então ela não fez quetenel e teve uma micrometástase no linfonodo sentinela, você não ia ter que esvaziar. Entraria nos critérios do ACOSOG. Só que ela tem uma micrometástase no sentinela pós-quetenel. Micrometástase no sentinela pós-quetenel é igual a esvaziamento. Então, ela vai ter que esvaziar. Foi uma conservadora, tem que fazer rádio. Não existe nenhum trabalho que me faça quimioterapia, outro esquema de químio com tumor residual nos luminais. Então, ela vai ter que fazer hormonoterapia adjuvante. Então, é isso. Tá? Questão 84, tema 2004 e 2005. Paciente de 54 anos com carcinoma invasivo da mama, grau 1, perfil imunoquímico compatível com luminal A. Submetida a quetenel com redução do tumor de 5,5 para 1, com axila permanecendo negativo. Durante a cirurgia foram biopsiados 4 sentinelas com exame intraoperatório negativo, porém no exame histológico definitivo revelou presença de metástase com 3 milímetros em um dos linfonodos. Qual a conduta baseada nos estudos clínicos atuais? E aí, pessoal? Rádio de axila, nova biópsia de linfonodo sentinela com azul patente radiofármaco, biópsia de linfonodo sentinela com radiofármaco, controle ou esvaziamento? Linfonodo sentinela pós-quetenel com micrometástase é igual a esvaziamento. Tá? Questão 85. Mulher de 57 anos submetida a quadrantectomia com biópsia do linfonodo sentinela e radioterapia na mama esquerda há 3 anos. Na época, o diagnóstico foi CDIS, G2, margens livres e receptor hormonal negativo. Agora tem um nódulo de 2 centímetros em outro quadrante da mama, da mesma mama. Realizou biópsia percutânea com diagnóstico de carcinoma lobular invasivo, G1, receptor hormonal 90%, progesterona 70%, HER2 negativo, KI67 de 5%. Qual a conduta mais adequada? E aí? Recidiva em outro quadrante, mesmo perfil histológico, mesmo perfil imunohistoquímico. Masté com BLS, quadrante com BLS, quadrante com esvaziamento, masteco radical modificada, mastectomia simples.
A melhor conduta, Masté com BLS. Com ressentinela, né? Em 2014, adenomastectomia ou mastectomia nipple-sparing tem sido amplamente utilizada no tratamento de câncer de mama. Sobre essa técnica, podemos afirmar que a rádio é obrigatória? Não. Retalhos cutâneos maiores que meio centímetro apresentam mais recidivas? Não. A taxa de complicações é semelhante às das mastectomias convencionais? Não. A maioria das recidivas ocorre na pele sobre o tumor original? Sim. As taxas de recidiva dessa cirurgia são menores do que da mastectomia skin sparing? Não. Então, a maioria das recidivas ocorre na pele onde estava o tumor original. Questão tema 2014. A Astro e a SSO publicaram recentemente no Red Journal o seu guideline sobre margens em pacientes submetidos à cirurgia conservadora e rádio nos estádios 1 e 2. Segundo esse guideline, qual é a distância mínima necessária para que possa ser considerada adequada a margem? É tumor não toca a margem, tumor não toca a tinta. No ink. Então, A. Mulher de 37 anos, CDI não especial, G3, HER2 positivo, HER2 puro, tumor de 8 centímetros, axila N0. O tumor ocupava quase 60% do volume mamário. Fez QTNEL, 4AC, 4TH, com resposta clínica completa. Qual a conduta cirúrgica, sabendo que essa paciente deseja preservar a mama? Resposta clínica completa, axila negativa prévio, cirurgia conservadora e BLS. Alguma dúvida nessa? A única coisa aí que vocês poderiam ter dúvida é que eles não cita que clipou o tumor, tá? Mas também ele não faz menção de retirar a área clipada, né? Ele fala que dá para fazer só o tipo de cirurgia. Então, não teria dúvida de fazer uma conservadora com BLS. Mulher de 32 anos com nódulo de 3,7 a 0,6 da pele e 0,8 da areola. Fez biópsia com agulha grossa e colocação de clipe metálico. Resultado, carcinoma invasor, SOE triplo negativo, KI6790, axila com linfonodo palpável e de consistência amolecida com PAF negativo para células neoplásicas. Fez QTNEL com resposta clínica e de imagem completa. Qual a conduta? 32, triplo negativo, resposta completa, axila negativa. Qual vai ser aí? Masté simples unilateral com ressecção de pele subjacente à lesão, BLS e reconstrução imediata, mastectomia simples unilateral com ressecção de pele subjacente à lesão, BLS e adenomastéia da contralateral e reconstrução imediata, adenomastéia bilateral com BLS e reconstrução imediata, ressecção segmentar da área inicial do tumor com pele, complexo areolomabilar e BLS, ressecção segmentar apenas da área do clipe, sem pele, adjacente ao BLS. E aí, pessoal? Vamos tirar pele, não vamos tirar pele, vamos tirar o CAP. Então, resposta patológica completa, axila negativa, não precisa tirar CAP, não precisa se tirar pele, nada, né? Cirurgia conservadora da área do clipe e BLS. Alguém tem alguma dúvida? Por que não tirou pele? Por que não tirou CAP? Ótimo. Tema 2017. Paciente de 56 anos com nódulo de 1 centímetro com mamografia de rastreamento sem outros achados. Exame físico normal. Biópsia de fragmento, carcinoma invasor, tipo não especial, receptor hormonal positivo, HER2, uma cruz. Realizou cirurgia conservadora com BLS, AP, CDI 1,2, focos de CDIS tipo sólido e 2 linfonodos sentinelas negativos. Margem lateral com foco de CDIS próximo à margem, 1 milímetro,
Com base nos consensos da margem em cirurgia conservadora publicados pela Sociedade Americana, e tendo em vista que a paciente fará radioterapia, qual a sua proposta? Qual a minha proposta? A margem do invasor é livre e tem uma margem exígua para CDIS, eu não faço nada, né? Sentinela era negativo, só vou fazer, do ponto de vista cirúrgico, não tenho que fazer mais nada. No consenso de Sangalen de 2007, algumas importantes considerações foram feitas na abordagem do câncer de mama. Entre elas, as margens de ressecção cirúrgica devem ser consideradas apenas positivas ou negativas, tanto para os casos de carcinoma invasor como in situ. Não, né? No carcinoma in situ, você tem que identificar a distância. A cirurgia conservadora pode ser uma opção, mesmo em caso de tumores multifocais ou multicêntricos, desde que se obtenha margens livres. Tá certo, né? As assinaturas genéticas deveriam fazer parte integrante da análise de decisão para HT estendida? Não. Tamoxifeno por 2 anos, seguido de inibidor aromatase, deve ser o esquema de HT preferencial na pós-menopausa com tumores hormonodependentes? Não, né? Para paciente na pós-menopausa, o ideal é inibidor aromatase. Os esquemas de QT com derivados da platina devem ser incluídos nos tumores triplo negativos. Hoje, a E estaria certa, né? Hoje a gente sabe que os tumores triplo negativos, independente se eles são mutados ou não, têm benefício do uso de platina, principalmente na resposta patológica completa. Tema 2020. Considere que uma paciente realizou QT-NEL devido a um tumor HER2 positivo, receptor hormonal negativo, T3N1 pré-QT. Obteve resposta clínica e imaginológica completa. Assinale a correta. Se a paciente tiver realizado marcação pré-terapia neoadjuvante com clipe, pode-se proceder com cirurgia conservadora e BLS com apenas um marcador devido à resposta imaginológica completa, de acordo com a ACOSOG Z1071. Então, no ACOSOG Z1071, era sempre dupla marcação, certo? Então, Então, 92, então, dupla marcação. Deve-se realizar mastectomia total com linfadenectomia axilar devido ao estadiamento clínico inicial localmente avançado, sem considerar a possibilidade de BLS. Não, né? O fato de ser um localmente avançado não contraindica uma cirurgia conservadora, desde que a resposta clínica tenha sido boa. Pode-se considerar encaminhar a paciente para a rádio sem a realização de cirurgia, baseado nos achados dos recentes estudos de acurácia pós-QT-NEL de biópsia guiada por imagem com índice de falso negativo de 3,2%. Nós não temos essa conduta ainda de você irradiar sem operar pós-QT-NEL. Mesmo em caso de resposta completa, se mutação patogênica germinativa em gene de alto risco associado ao câncer de mama, pode-se discutir mastectomia bilateral e BLS com dupla marcação. Então, essa é a certa, né? Tema do ano passado. Então, mesmo que em caso de resposta patológica completa, se ela tiver uma mutação germinativa de alto risco, eu posso discutir uma mastectomia bilateral e BLS com dupla marcação. Tá? Questões escritas. Paciente de 54 anos com nódulo de mama direita de 3 meses, com crescimento, menopausa 2 anos. Exame físico com nódulo de 6 centímetros em QSL da direita. Axila negativa T3N0. Mamografia com nódulo especulado, 6 centímetros, BIRADS 4. Ultrassom com nódulo às 9 horas, de 5,4. Realizou core biopsia com colocação de clipe, AP, CDI, G2, RRP positivo, HER2, 2 cruzes, KI67 de 20%. Fez QT-NEL 4AC e 4T com resposta clínica e radiológica completa. Qual a conduta cirúrgica e qual a sua adjuvância? Conduta cirúrgica,
Cirurgia conservadora da área clipada, mais BLS, a axila dela era negativa. Adjuvância. Rádio, porque o tumor tinha mais que 5. Hormonioterapia, porque é uma paciente receptor hormonal. Eu acrescentaria aí solicitar FISH para o HER2 para ver se ela vai ter que fazer terapia-alvo, uma vez que o HER2 era 2 cruzes. Paciente de 52 anos, pós-menopausa. Alguém perguntou alguma coisa aqui. Três mais é 3 cruzes lá? Não, ela está marcado como 2 em 3, né? 2 em 3. 2 cruzes em 3. Paciente de 52 anos, pós-menopausa, sem antecedentes pessoais e familiares patológicos, com exame físico normal. Mamografia com nódulo espiculado, BIRAD 5 e ultrassom com nódulo de 1,5 centímetros, BIRAD 5. Biópsia de fragmento com CDI G2, receptor hormonal positivo, HER2, 3 cruzes, KI67 de 15, Oncotype DX de 34, ressonância magnética nódulo de 16 milímetros, com área de realce de 5,5, BIRAD 6. Realizou adenomastectomia com biópsia do linfonodo sentinela, AP, CDI, G2 com CDIS extenso, 1,2 centímetros de margem com CDIS de 3 milímetros de distância. Pele comprometida com neoplasia lobular, linfonodo sentinela com células tumorais isoladas. E aí, pessoal? Essa paciente precisa de nova abordagem cirúrgica. Ela não fez quetenel, certo? Então, ela tem um tumor luminal HER, Oncotype DX de 34. Margem livre do ponto de vista invasivo, mas próxima do ponto de vista in situ. E ela tem a pele comprometida com neoplasia lobular. Sentinela com linfonodos com células tumorais isoladas. Vamos operar ou não vamos operar? Não, né? Não tem que fazer mais nada do ponto de vista cirúrgico. Ela tem margem livre invasiva, CDIS com 3 milímetros e a pele com neoplasia lobular não significa que ela vai ter que tirar a pele. Células tumorais isoladas também não é indicação de esvaziamento axilar. Qual o tratamento adjuvante? Qual o tratamento adjuvante? Poliquimioterapia mais trastuzumab por 1 ano, mais hormonioterapia, tá? Poliquimioterapia mais trastuzumab por 1 ano, mais hormonioterapia. Ah, vou colocar duplo bloqueio? Vou colocar TDM1 ou alguma outra terapia anti-HER? Então, na adjuvância, não tem estudo que me mostre que duplo bloqueio HER2 na adjuvância para tumor inicial com axila negativa é eficaz, tá? O 7º PO evolui com febre e ultrassom com presença de líquido periprótese. Qual a conduta? Retirada da prótese, drenagem do abscesso, antibiótico de amplo espectro, aguardar 6 meses para nova reconstrução. Doutor, Oi? essa paciente, ela poderia entrar na PT Trial? No PT Trial que você escalou, É né? só Para você na resposta do tratamento adjuvante. Incluir hormônio também, né? tá com hormônio, né? Até Sim. poderia, mas aí você teria que citar que você seguiu o porquê que você está fazendo esse esquema de químio, né? Seguindo o esquema PT Trial, Tá. entendeu? Entendi. Acho que seria assim. Se você quiser colocar algo que foge do habitual, cita o estudo, tá? Tá bom. Cita o estudo. Alguma dúvida aqui? Doutor Marcelo, Oi. obrigatoriamente tem que retirar a prótese? Não poderia, por exemplo, funcionar esse líquido? Não fala quanto de líquido tem tal antibiótico antes de tirar a prótese?
Na época, a resposta do tema não aceitou condutas conservadoras, tá? Não aceitou condutas conservadoras. Principalmente porque ele descreve um abscesso. Se ele descrevesse uma hiperemia de pele, sem coleção, tudo bem, mas ele descreveu um abscesso. Eu não correria esse risco de colocar uma conduta conservadora, tá? Ok, Eu sei que o obrigada. pessoal da plástica, os plásticos e os oncoplásticos, eles fazem conduta conservadora, tá? Mas Eu nunca vi tirar prótese desse jeito, assim, tão rápido. até prove o contrário, infecção de prótese é igual a drenagem do abscesso e retirar a prótese. Nem sempre o que a gente responde é o que a gente faz na prática, né? Sim, com certeza, obrigada. A maior parte das questões aqui, grande parte das questões de conduta cirúrgica, garanto que vocês responderiam outra coisa. Não responderia outra coisa, né? Colocaria como a sua conduta pessoal diferente do que está no gabarito. Paciente de 31 anos com tumor de 3 centímetros, axila N1, nulípara e mãe com câncer de ovário aos 52 anos, irmã com câncer de carcinoma invasivo aos 41, mamografia, nódulo de 4,2 centímetros no QSL, da direita, BIRADS 4. No ultrassom, nódulo arredondado, 4,2, BIRADS 4, mamotomia CDI, G3, triplo negativo com clipe metálico, PAF de linfonodo axilar com citologia positiva. Fez QTNEL 4AC 4T, ressonância com resposta quase completa. Exame clínico sem lesão palpável na mama e na axila. Qual o tratamento loco regional? Setor com linfadenema mais rádio. Aí, pessoal, essa questão foi... Vamos ver aqui. Ela tem uma axila com PAF positivo. Fez QTNEL. E na avaliação clínica pós-QT é negativo. Então, se eu fizesse, ele não descreve, então o que eu responderia? Cirurgia conservadora, tá certo? Com uma cirurgia conservadora da área clipada, mais biópsia do linfonodo sentinela com duplo bloqueio HER2, com dupla marcação, tá? E aí a rádio no pós-operatório, ela teria que fazer porque a axila dela era positiva, tá? Alguma dúvida? Orientar sobre contracepção. Então, contracepção oral hormonal não está liberada em nenhum momento da vida da mulher que teve câncer de mama. A orientação sobre fertilidade futura. As pacientes que fazem quimioterapia têm 55% de amenorreia e redução de fertilidade. Então, a fertilidade futura é isso que eu colocaria. E eu não contraindicaria uma gravidez futura, tá? E se ela tem indicação, poderia colocar também que quando ela quiser engravidar, ela pode fazer FIV com ovulação, também isso pode, não tem problema. Conduta após tratamento loco-regional, sem outro tratamento loco-regional, mamografia anual, exame clínico, avaliar necessidade de ressonância, tá? Então, ela é uma paciente triplo negativa. Aqui, se ele te desse dado o AP pós-cirúrgico, você poderia ter acrescentado, se sobrou tumor residual pós-QTNEL de triplo negativo, você pode usar o estudo CREATE-X para você fazer capecitabina adjuvante, 6 ciclos. Paciente de 45 anos, lesão palpável de 1,8 centímetros, endurecida no QSL da direita, com axila clinicamente negativa, biópsia por agulha grossa, a mão livre, AP, CMI G2, RRP negativo, KI67 de 15, HER2 positivo. Mamografia com densidade de lesão tipo B e lesão única na mama direita. Baseado no quadro clínico, respondo. Quais exames de estadiamento devem ser solicitados de acordo com o NCCN? Acho que a do estadiamento não foi aqui. Deixa eu ver.
tumor pequeno, axila negativa, mesmo que seja uma paciente HER2 positivo, eu não tenho indicação de estadiamento sistêmico. Então, não vou precisar ter uma peditomo de tórax, abdômen, nem cintilografia óssea, tá certo? Eu só vou fazer exame laboratorial de sangue. Em relação ao benefício de cirurgia upfront, o APT trial, menos QT, se confirma axila livre, tumor de 2 centímetros, diminuição da cirurgia axilar, se até 2 linfonodos. E o ACOSOG e o estudo AMAROS. Qual o benefício da terapia sistêmica upfront? Seleção de pacientes para tratamento adjuvante com TDM1, com benefício de sobrevida livre de doença, diminuição da cirurgia axilar em casos de 3 ou mais linfonodos, devido à possibilidade de BLS após QTNL se linfonodos eram positivos antes do tratamento. E você solicitaria ultrassom, justifique. Se eu for fazer QTNEL, eu solicitaria um ultrassom para poder melhorar o estado de axila. Se eu não for fazer QTNEL, eu não solicitaria ultrassom. Acho que é isso aí, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Vamos abrir para perguntas aí? Doutor, eu fiquei com uma dúvida. Raíssa, fiquei com Oi, uma dúvida, Raíssa. mas não... É na questão 70, mas não é na resposta, não. É que na 70... Você quer voltar lá? 70. Você falou que se fosse hoje em dia, você marcaria QT, neo e cirurgia. Você não marcaria a resposta que deu. Tá. Só, assim, é um tumor de 2 centímetros, com axila negativa, e era um carcinoma metaplásico. Mesmo assim, você faria QT, né? Porque ele responde menos. Ou você faria mesmo assim, porque você poderia fazer capa estável depois? É assim, os tumores especiais em relação a QTNEL, se eu for pegar lá no NCCN, fala em relação a 5 centímetros para fazer químio, né? Então, só que a nossa histologia é tão complicada, e eu acho que eles não colocariam uma questão dessa falando de um metaplásico. Então, eu pensei no triplo negativo de 2 centímetros não metaplásico, eu colocaria QTNEL. Mas Sim, se eles quiserem te abordar em relação a um metaplásico, a resposta à quimioterapia NEL, ela é pequena mesmo sendo um triplo negativo. E os estudos, o estudo lá do CREATE-X, ele colocou só tumores triplo negativos não especiais, né? Então, não seria QT, neo, mesmo assim, né? A resposta. Mantém a resposta que é. Então, pensando num triplo negativo puro, QTNEL. Se for um triplo negativo especial, aí eu não colocaria QTNEL. Aí letra B mesmo. Então tá bom. Beleza. Doutor Marcelo, Oi, posso perguntar 2 dúvidas? pode. Na questão de cima dessa, 69, que é esse estudo do Oncology Outcomes, que eu tentei procurar e não achei esse estudo, não tem, difícil responder. Que estudo que é esse, por favor, para a gente dar uma olhadinha? É um estudo, nossa, para te falar a verdade, esse estudo aqui eu também procurei e não achei, né? É aqueles Procurei estudos em tudo. que eu procurei, Não achei. eu também não achei. Bom, então tá bom. Então vamos pular Tá? essa que não vai cair de Esse novo, estudo né? aqui, para hoje, não vejo importância, tá? Tá bom, beleza. Não A vejo. minha outra pergunta é uma pergunta sobre câncer de mama em homem. A gente podia voltar na questão 11? Ninguém perguntou na hora, eu achei que iam perguntar. Ah, eu perguntei, mas aqui no chat é ruim, é melhor a gente terminar, depois a gente volta, né? Ó, essa Então, questão é a 11, cadê aqui a 11? O ano passado eu já também fiquei batendo a cabeça, fiquei na dúvida, teria respondido de forma diferente. Aí, ontem à noite, eu liguei para o doutor Adair para discutir essa pergunta. Ele tem uma outra interpretação da questão, tá? Na 11? você pode contar para a gente qual que é a interpretação dele? A 11 é que a minha 11 aqui acho que não é a mesma 11 de vocês. Espera aí, deixa eu abrir a aula. Como eu parei o compartilhamento, fica mais difícil.
Questão número 11. Não, 11 não é do câncer de mama em homem. Não é essa aqui, não. Mas peraí, São a dúvida é se... contraindicações para tratamento conservador do câncer de mama, exceto. Lúpus é contraindicação? É. Esclerodermia é contraindicação? É mais ou menos, mas para a prova né? Isso, Você viu lá no NCCN? Eu fiz questão de fazer o NCCN, porque o NCCN coloca como uma contraindicação relativa. Sim. Só que, hoje, o que todo mundo aprendeu em relação a cirurgia conservadora, em radioterapia e lúpus e esclerodermia? A gente sempre escutou que é contraindicação. Então, para mim, no tema, lúpus e esclerodermia, eu considero ainda contraindicação, tá? Mesmo o NCCN colocando uma contraindicação relativa. Agora, se ele pegar e colocar para você, segundo o NCCN 2021, aí é diferente, tá? Artrite reumatoide não é contraindicação. Relação tumor-mama desfavorável é contraindicação. Câncer de mama no homem é contraindicação para cirurgia conservadora? Não, né? Não, não é. Não é contraindicação. É a conduta mais habitual? É a conduta mais habitual. Não é, né? Não é, porque normalmente são tumores retroareolares, a maioria acaba indo para masté. Então, o doutor Odair, ele entende assim, ó. Para mim, se você pegar a cirurgia, se eu fiz uma cirurgia conservadora no homem, eu estou contraindicado de fazer? Não. A margem está livre, a margem você pode fazer, concorda? O problema é que quando você pega todas as questões do tema em relação à cirurgia conservadora do homem, eles colocam que a cirurgia melhor para o homem é a mastectomia. Então, eles deixam a entender que seria uma contraindicação. Então, a gente pode fechar que para responder questões de câncer de mama em homem, é melhor fazer mastectomia. Tá. Sabe aquela história do sempre e do nunca? Então, se tiver uma questão, eu posso fazer uma cirurgia conservadora no homem? Não, eu posso. A cirurgia conservadora do homem é a melhor opção? Não, né? Entendeu? Sim, entendi. Aí tem uma outra questão, eu achei que vocês fossem perguntar. Peraí, qual que é? Porque eu também tenho mais uma dúvida. Vamos ver, qual que é o do senhor? Deixa eu achar aqui. Acho que é 62, chefe. Deixa eu ver. Também cita homem. Essa mesma aí. Exatamente, a mesma. Essa mesma questão aí. Essa daí eu também discuti com o doutor Odair. Está indicada a realização de mastectomia radical modificada. Tumor central? Não, você pode fazer uma conservadora. Mas eu não posso fazer uma masté no tumor... eu acho que o problema é a pergunta. Está indicada? Então, eu colocaria a melhor indicação da realização de mastectomia radical modificada no caso de câncer de mama no homem. Mas se eu tiver um tumor central, eu posso fazer uma mastectomia? Posso. Se eu tiver uma multifocalidade, eu posso? Posso. Entendeu? Então, assim, o melhor enunciado para essa seria, está indicado, a melhor indicação para a realização de mastectomia é, nesse caso, câncer de mama no homem, tá? Eu acho que essa questão eu mudaria o enunciado para ficar mais claro. Pessoal, eu ainda vou fazer mais uma pergunta, desculpa, mas é que agora está chegando perto, falo, quanto mais a gente estuda, mais confuso a gente fica para responder essas perguntas. E aí você pega o que você faz na prática clínica, que não é a mesma coisa. Aí vai ficar uma salada mesmo, mas olha como que é confuso. A questão 88, que fala sobre quetenel, e não fala nada sobre clipar, sobre clipagem, certo? Então, você não sabe se clipou ou não clipou. E aí, assim, a resposta é cirurgia conservadora com BLS, porque a questão te leva para isso, mas não fala sobre clipagem. Se o senhor voltar na questão 65, é a mesma questão, e a resposta é mastectomia exatamente porque não clipou. Então, eu sinceramente, assim, esses enunciados são difíceis. Compara 88 com a 65.
Mas é que na 65 ele fala, né? Que Ele não fala foi que não clipado. colocou clipe, esse é o problema. Então, sim, o que eu estou questionando é, quando você vai responder 88, a gente vai supor que ele clipou? Como que a gente... É isso, gente? Não, vamos Faz lá. 20 anos que eu não faço uma prova, eu não sei. Deixa eu ler, eu vou ler a 65 de novo, tá bom? Vamos lá. Paciente de 32 anos em vigência de quetenel, penúltimo ciclo com duplo bloqueio anti-HER, por um CMI puro no QSL da direita, vem para a segunda opinião. Não há mais lesão palpável, a área inicial não foi clipada ou tatuada. Ele está deixando claro que não tem Isso. como você ter acesso à lesão inicial. Ponto. Exatamente. Então, Que levou a gente para essa resposta, então, né? assim, quando ele deixar claro no enunciado que ele não, deixou claro, bem claro, Sim. não clipou e não tatuou, ele quer saber o que você vai fazer com essa paciente. É isso. Isso. A outra questão, ele não Agora fala não. se clipou ou não, mas ele não quer saber se você sabia que tinha que clipar ou não. Ele quer saber se você pode fazer uma cirurgia conservadora pós-quetenel de um tumor residual. Ok, tá bom. Tá bom? Oi, bom dia. Eu também fiquei numa dúvida na questão 6, que acho que alguém também teve essa dúvida lá no começo, com relação à cirurgia conservadora no CDI e CDIS. Questão 6. Fiquei em dúvida entre a D e a E. Deixa eu ver aqui se foi isso. Que já foi logo no começo. Até uma dúvida que eu tenho, quando a gente tem a dúvida durante você está explanando, é melhor a gente parar na questão ou esperar você fazer todas as questões e depois a gente vê as Melhor ir para o final. Então. Qual que é a sua dúvida? Agora que eu não me lembro, agora com a minha dúvida. Deixa eu só ver aqui. Segundo os consensos de margens para CDI e CDS em conservadora, é correto afirmar que nos tumores... Eu fiquei na dúvida na D, ó. Margem mínima, mesmo após resposta heterogênea, é considerada segura. Margens mínimas, mesmo após resposta heterogênea, a QT é considerada segura. E, na verdade, a D e E são meio semelhantes, né? Porque margens livres menor do que 2 milímetros também é uma margem pequena, né? Quando... Não requer necessariamente ampliação. É que quando você tem uma margem mínima com uma resposta heterogênea, já começa que você não tinha que ter feito uma conservadora numa resposta heterogênea, né? Numa resposta heterogênea, você tem que garantir que a margem é livre. Entendeu? Porque você não teve uma... Se ele colocasse que a resposta foi circunscrita, o tumor era circunscrito e uma resposta concêntrica, tudo bem, a margem é a mesma. Mas eu tenho uma resposta heterogênea, eu tenho uma resposta que eu tenho... O tumor, ele fragmentou. Então, imagina que eu tenho uma bola de 5 centímetros que ele se fragmenta em vários pequenos pedacinhos, tá certo? E eu vou lá e eu tiro a margem, e a margem ela está mínima, tem uma margem exígua. Quem garante que não sobrou lesão a 2 milímetros acima do que você tirou? Então, no caso de uma quetenel com resposta heterogênea, você tem que ter margem livre mesmo, não pode ser margem mínima. Tá, então o problema aqui foi a resposta heterogênea, né? Isso. Tá bom? Certo. Valeu, pessoal, obrigado. Vamos dar aí 15 minutos. São 10h30, 10h45 a gente volta, porque o próximo capítulo também é pesado. Tá bom? Uhum. Alguma objeção? Vocês querem ir direto? Não. Não, tá bom. Tá. Vai que vocês estão muito animados aí, vocês querem ir direto. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a alguma conduta cirúrgica daí? Então tá. 10h45 a gente volta, tá bom, pessoal?